Olá, vamos para a nossa segunda aula sobre o reino protista. Na primeira aula nós vimos os protozoários, hoje nós veremos as algas. Veja, o primeiro passo é a gente entender por que as algas não são vegetais. Por que elas estão classificadas como protistas e não como vegetais? Entenda bem uma coisa. Os vegetais têm duas características que as algas não têm. A primeira é que vegetais têm um corpo formado por tecidos. As algas, mesmo as pluricelulares, não têm um corpo formado por tecido. Mas tem uma segunda razão, e da mais importante. Os vegetais se desenvolvem a partir de embriões. As algas não se desenvolvem a partir de embriões. Então, por não formarem embriões e não terem um corpo formado por tecidos, as algas não são vegetais. Bem, então agora vamos ver os grupos de algas. Dê uma olhada nos desenhos. Bom, o que está aí na sua tela é a parede celular de uma alga chamada de diatomácea. Então, veja bem, é o reino protista, a divisão, que também pode ser chamada de filo, divisão bacilariófita. As diatomáceas estão no grupo das bacilariófitas. A característica marcante das diatomáceas é essa parede celular delas, que é feita de sílica. Inclusive, regiões onde as diatomáceas se acumularam durante milhões de anos, hoje podem ser exploradas. É a chamada terra de diatomáceas, rica em sílica. Bom, as diatomáceas são algas muito bonitas, como você pode ver aí o formato delas, e elas são unicelulares. Bem, essa outra alga que está aí na sua tela é um dinoflagelado. Os dinoflagelados estão no grupo das dinófitas, reino protista, divisão dinófita. Os dinoflagelados costumam cair em algumas questões de vestibulares, de provas, porque eles causam um fenômeno chamado de maré vermelha, que inclusive em 2007 e agora em 2008, esse fenômeno da maré vermelha tem afligido a Baía de Todos os Santos. O que acontece é que os dinoflagelados produzem umas toxinas, que quando se acumulam na água pode provocar a morte de peixes e causar irritação em humanos. Agora, por que essa toxina pode se acumular na água? Geralmente o que acontece é o seguinte, um fenômeno ecológico chamado de eutrofização. Ou seja, ocorre o lançamento de esgoto orgânico na água do mar. Esse esgoto de banheiro, fezes, comida, restos de comida, esse tipo de coisa, tem nutriente. Então, quando esse esgoto orgânico é lançado na água do mar, a quantidade de nutrientes na água do mar aumenta. E com mais nutrientes, os dinoflagelados se reproduzem mais intensamente. Ocorre um acúmulo de dinoflagelados e, por consequência, um acúmulo de toxinas. E é esse fenômeno que recebe o nome de maré vermelha. Bom, aí na sua tela agora está aparecendo uma euglena. A euglena está no grupo das euglenófitas. Também, até agora, nós estamos vendo algas unicelulares. Uma característica interessante da euglena é que se você fornecer luz, ela faz a fotossíntese e se comporta como um organismo autótrofo. Mas se você não fornecer luz, ela vai se alimentar de uma matéria orgânica já pronta e se comportar como se fosse um organismo heterótrofo. Quando você tem um ser vivo que é autótrofo e heterótrofo ao mesmo tempo, você diz que ele é mixotrófico. E é isso que uma euglena é. Bom, essas algas são as algas verdes, também chamadas de clorofíceas. Existem algas verdes que são unicelulares e algas verdes que são pluricelulares. Uma informação muito importante sobre as algas verdes que você não pode deixar de saber, é que foram elas que deram origem ao reino vegetal. Isso é bastante cobrado em vestibulares. O reino vegetal teve origem a partir do grupo das algas verdes. Então elas têm uma importância evolutiva bastante grande. Bem, essas são as algas vermelhas, também chamadas de rodophyces. O que dá essa cor vermelha para ela é um pigmento chamado de ficoeritrina. Elas podem ser unicelulares ou pluricelulares, mas a maioria delas é pluricelular. Bem, para terminar, nós temos essas algas marrons, também chamadas de feofícies. Elas são apenas pluricelulares, não existe feofícia unicelular. Veja bem, se você pegar um livro didático de biologia ou essas tabelas trazendo algas, você verá que cada grupo desse de algas tem uma certa composição de pigmentos. Então, tal alga tem clorofila A e B, a outra clorofila A e C, a outra tem carotena, a outra tem ficoeritrina, fucoxantina, tem toda essa chatice. Aqui na Bahia, os vestibulares não cobram isso dessa maneira, a ponto de você ter que saber qual pigmento cada grupo de alga tem. Mas tem algo sobre isso que você tem que saber. Primeiro, observe que todas as algas possuem a clorofila A. Pode variar quanto aos outros pigmentos,
mas todas elas têm a clorofila A. A questão é por quê? A clorofila A surgiu lá no reino Monera, com as cianobactérias. O que acontece é que as cianobactérias foi que se transformaram no que hoje nós chamamos de cloroplastos. Então, o que hoje nós chamamos de cloroplastos, no passado eram as cianobactérias. E elas já apresentavam a clorofila A. Então, hoje em dia, todos os cloroplastos possuem clorofila A. Agora, veja bem, uma outra situação. Todas têm clorofila A, mas além da clorofila A, tem vários outros pigmentos. Qual é a vantagem de se ter essa diversidade de pigmentos? A vantagem é que cada pigmento desse, a clorofila A, B, o caroteno, a xantofila, cada pigmento desse está absorvendo energia da luz em um comprimento de onda diferente. Então, se elas tivessem apenas a clorofila A, elas absorveriam luz eficientemente em apenas um comprimento de onda. Tendo vários pigmentos, elas conseguem absorver mais da energia luminosa. Mas tem uma outra questão, outro detalhe. Dê uma olhada nessa figura. Essa figura mostra uma outra vantagem de haver mais de um pigmento. Observe que as algas verdes estão lá na superfície, as fiofícias estão um pouquinho mais embaixo e as rodofícias estão na profundidade. O que ocorre é que as algas verdes apresentam uma composição de pigmentos que a torna mais adaptada, melhor adaptada a absorver os comprimentos de onda de luz que chegam na superfície. Já as rodofícias, as algas vermelhas, têm uma composição de pigmentos que as tornam mais eficientes na absorção de luz que chega naquela profundidade. Porque o comprimento de luz, de onda luminosa, que atinge a superfície, não é o mesmo comprimento de onda que predomina numa profundidade maior. Então, tendo composições de pigmentos diferentes, cada grupo de alga está adaptado a viver numa determinada profundidade. Isso traz uma enorme vantagem porque evita o que em ecologia nós chamamos de sobreposição de nicho. Dizer que evita a sobreposição de nicho significa dizer que evita a competição. Se todas elas vivessem em uma mesma profundidade, elas estariam competindo entre si. Como elas têm composições de pigmentos diferentes, elas podem viver em profundidades diferentes e assim evitar uma competição entre elas. Bom, pessoal, essa foi a nossa segunda e última aula sobre o reino protista. Até a próxima aula, que será sobre os fungos. Um abraço.